Olá, meus queridos, bem-vindo mais uma vez, Elisa Evangelho no Lar. E nós estamos aqui novamente essa semana para nós fazermos mais um Evangelho no Lar. Lembrando que este canal eu criei para isso, tá? Para explicar, né, a maneira como eu faço o Evangelho no Lar na minha casa, porque às vezes outras pessoas podem fazer de uma maneira diferente, mas o princípio é o mesmo, né? A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura pequena de uma lição, né, de um livro de apoio e um livrozinho de mensagem no final. Então, lembrando que o Evangelho no Lar é uma luz que a gente acende, né, para a espiritualidade, para o plano espiritual, e é muito importante e necessário que isso seja feito toda semana, uma vez por semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Tá ok? Então, nos 5 primeiros vídeos eu expliquei, fizemos alguns evangelhos no lar, depois fiz alguns comentários de lições, tá? E agora esses próximos vídeos eu vou fazer mais 4 dias de evangelho no lar, que vocês vão poder usar uma vez por semana. Você vai vendo cada um para você pegando o jeito, né? Porque aí depois você vai fazer da sua forma, da sua maneira. Lembrando que algumas pessoas gostam de colocar aguinha, né? Durante o Evangelho no Lar, em algumas casas espíritas eles falam que deve ser colocado, em outras literaturas, né, em outras casas espíritas eles falam que não deve ser colocado. Então sinta no coração de vocês, tá? O que vocês devem fazer, se vocês devem colocar aguinha fluida ou não, tá bom? Muito importante a família estar reunida, mas caso vocês percebam alguma resistência da família em participar do Evangelho no Lar, não tem problema. Faça você mesmo, ali na sua sala, num local que você possa sentar, conversar, sabe? Sempre se atentando, né? Ficamos atentos que o evangelho não pode ser muito demorado, tem que ser entre 15 e 20 minutos no máximo, tá? E também ressaltando que o evangelho no lar não é sessão de desobsessão. Então não é para ficar concentrando, não é para você ficar concentrando em mentores e nada disso não, tá bom? Psicografando, nada. Esses tipos de fenômenos mediúnicos devem ser feitos numa casa espírita, onde nós temos o apoio, né? O apoio das entidades aqui daquela casa, das pessoas ali que têm esse dom, né? De auxiliar no processo de desobsessão, de psicografia, psicofonia, psicometria e assim vai. Tá ok, pessoal? Sem mais delongas, tá? Se isso faz sentido para vocês, se esse canal é legal, vocês acham que está sendo importante, compartilhe, tá? E se inscreva nesse canal, que é muito importante, porque assim o YouTube começa a colocar, a oferecer esse canal para outras pessoas que têm essa afinidade com a espiritualidade, com o espiritismo, segundo Allan Kardec, tá ok? Então vamos lá. Hoje estou sem meu evangelho aqui, porque eu estou no meu consultório, então eu sorteei aqui no computador, tá? Uma página aleatória, e a página que saiu para nós hoje foi O Homem de Bem, tá? Então, esse aqui, trocando óculos, né? Esse aqui é o capítulo 27, tá? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo dos Seres Perfeitos, né? E aí o item 1, o Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem que qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao trem tudo que desejara que ele fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espíritas, né, os bons espíritos acima dos bens materiais. Desculpa, coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Gente, isso aqui é ao vivo, tá? É a realidade, aqui é a vida como ela é, tá? Eu não edito vídeo, não é? É para mostrar para vocês mesmo como que deve ser feito o evangelho no lar da maneira mais simples e com o maior amor que vocês tiverem no coração. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma,
retribuir o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação os benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos aos outros, nas lágrimas que enxuga, na consolação e prodigaliza os aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquela que prejudica o trem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. Então, gente, já li um pedacinho, tá? É um pedacinho que a gente precisa ler, a gente precisa ler muito bem que isso, muito mais que isso, tá bom? Então, o que ele fala aqui do homem de bem, né? Então, o homem de bem é aquele que quer o bem, é aquele que já tem esse discernimento entre o bem e o mal, é aquele que sabe que o que magoa o próximo, né? E mesmo que às vezes ele, como é que a gente pode falar? Mesmo que às vezes ele tenha aqueles 5 minutos dele de raiva, de explosão, ele consegue parar antes de agredir, né? Ele começa a entender que todos nós estamos num processo de evolução. Então, o homem de bem, ele já está nessa evolução, né? Ele já procura ser uma pessoa melhor hoje do que ela foi ontem. Ele aprende com os seus erros, né? E ele também não fica se culpando e se batendo, se machucando porque cometeu algum erro. Porque o homem de bem, ele também trabalha o seu orgulho. E aquela pessoa que não aceita que ela errou, que ela fica se culpando, se martirizando, infelizmente, ela é uma pessoa orgulhosa, porque ela acha que ela não pode errar, que ela jamais erraria, tá? Então, filtra bem isso que eu acabei de falar, né? Porque a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei um pouco reativa, né? Como assim orgulhosa? Se a pessoa está se culpando, né? Não, a pessoa que se culpa, ela não admite que ela pode errar. E todos nós erramos. Só nós não podemos continuar com os mesmos erros, mas todos nós erramos. Então, você ter essa empatia com você é ser um homem de bem, sabe? Aprender com esse erro e falar, eu não vou errar mais. Ou vou errar cada vez menos, né? Tentando ter esse despertar da consciência. E com esse despertar da consciência que o homem de bem, ele vai cada vez mais se tornando uma pessoa espiritualizada, né? Porque nós sermos espíritas não significa que nós somos espiritualizados, né? Nós estamos buscando essa espiritualização. Então, vamos sempre calçar a nossa sandália da humildade, entender que nós ainda estamos num processo, que nós temos muito para evoluir, mas que nós já estamos nesse processo. Então, quando nós sofremos as nossas injustiças, os nossos desentendimentos com os nossos familiares, no trabalho, na escola, em faculdade, onde quer que você esteja, né? Você sempre tem esse olhar do homem de bem, que é respeitar o tempo do outro, não querer exigir que o outro pense como você, né? E, assim, finalmente entender e trazer para si a consciência de que cada um está no seu nível espiritual, no seu nível emocional, e que todos nós vamos para o mesmo lugar. Nós estamos todos nós buscando essa evolução espiritual, né? Uns com mais encarnações e outros com menos encarnações. Então, se nós começarmos a pensar isso, que de repente aquela pessoa que me magoou, ela tem menos encarnação do que eu, então a gente vai vendo que nós também temos que entender que nós não somos melhores do que ninguém. Às vezes nós já passamos por aquele estágio
emocional, por aquele nível de consciência. E hoje nós estamos um pouquinho melhor. Então, se você conseguir brecar antes de você tomar uma decisão ou uma ação que você possa se arrepender depois, que vai de frente com o que o Espiritismo, né, a espiritualidade pede para nós dentro da doutrina, respira fundo. Quando você conseguir isso, você já está dando mais um passinho no nosso degrau da evolução. Tá ok? Bom, agora nós vamos ler, espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos ler um pedacinho da lição, tá? Que nós vamos também abrir ao acaso, né? Lembrando que o acaso não existe. Então vamos lá. Cura espiritual. Eu vou ler do livro Minutos com Chico Xavier, escrito por José Carlos de Luca, tá? Cura espiritual. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Emmanuel. No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que, quase sempre, a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está na sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos como raiva, tristeza, medo, inveja, mágoa, ódio e culpa. Esses são os vírus, né? Que contaminam a nossa alma. Como a doença vem de dentro para fora, isso é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Gente, olha a riqueza desse parágrafo. Como a doença vem de dentro para fora, isso é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação do interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é um processo de consertar nossas rachaduras internas. É escolher novas respostas para velhas questões, até hoje não resolvidas. O momento da doença é um momento de enfrentamento de nós próprios. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa vive em paz, vive sem conflitos, vive sem culpa. Quando atingirmos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento? Bom, essa lição, por sinal, veio completar a do Evangelho, né? Se a gente prestar atenção, assim, a gente fala muito do homem de bem, que quando ele começa a calçar a sua humildade, entender o seu tamanho perante a evolução espiritual, ele sai da culpa, porque ele admite que ele pode errar. Eu errei, eu sou um ser humano. E eu estou em evolução. Está tudo bem e eu vou fazer de tudo para não errar mais. E de repente nós não vamos errar naquilo, vamos errar em outro. Mas, voltando aqui à lição. Então ele fala que a doença, ela vem de dentro para fora, né? Quando uma doença se manifesta, meus amigos, é porque a nossa alma já está doente faz muito tempo. Mas como a minha alma está doente? Com aqueles vírusinhos, aquelas bactérias que vão corroendo toda a nossa áurea, toda a nossa evolução espiritual, elas vão contaminando. Quem são essas bactérias, esses vírusinhos? A raiva, o medo em excesso, a tristeza, a inveja, a mágoa, o ódio, a culpa, o vitimismo.
Então, aquela pessoa que fica se vitimizando daquela situação e fica se justificando tudo para não tomar atitudes diferentes na vida dela. Quantas oportunidades nós temos diariamente de melhorarmos como pessoa, como ser humano, de agregar à nossa alma novos conhecimentos. Quantas oportunidades nós temos disso, não acha? Então, quando nós temos essa oportunidade na nossa vida, batendo na nossa porta, nós temos que abraçá-la com unhas e dentes e olhar para nós e falar: o que eu posso fazer de melhor agora? O que eu posso fazer para melhorar como pessoa? Para eu poder começar a minha cura interna. Já que eu me adoeci, então o que eu posso fazer para eu começar a me curar? Sem punição. Aqui, em nenhum momento, ele fala de culpa, você fez de propósito, você era invejoso, porque você era uma pessoa ruim, você era uma pessoa malvada. Não. Aqui ele fala sem culpa, sem martírio. Olhar para você, olhar para sua alma, olhar para o seu interior, se conectar com o seu espírito amigo, seu mentor, seu anjo da guarda, seja o nome que você der para ele. Sabe? Me ajuda. O que eu posso fazer para melhorar? Eu quero sair dessa doença. Sabe? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Todo mundo fala que a doença é uma escola. E eu me sinto, às vezes, desconfortável de falar isso, porque ao mesmo tempo que eu penso nisso, penso em falar isso, parece que eu já escuto a voz das pessoas falando assim: ah, é uma escola? Mas por quê que eu estou passando por isso? Nós não sabemos. Nós que somos reencarnacionistas, que nós acreditamos na reencarnação, algum propósito isso tem. Então vamos aproveitar. Vamos olhar para essa professora chamada doença e ver o que ela está querendo mostrar para nós. Qual comportamento que eu estou tendo, que eu continuo, que eu insisto nesse comportamento que está adoecendo a minha alma e agora o meu corpo, que adoeceu, né, a minha alma e agora o meu corpo. Vamos pensar nisso e já vamos pensar na solução. Já vamos procurar e melhorar como pessoas. Vamos tomar um passe uma vez por semana. Vamos participar de uma casa espírita perto da sua casa. Vamos fazer o evangelho no lar, sabe? Mas o mais importante é ter esse assessoramento, assessoria espiritual, de uma forma, conversar com alguém, conversar na casa espírita que você segue, sabe? Pedir um conselho, pedir um passe, fazer um tratamento energético. Isso tudo, gente, vai somatizando para a nossa cura, né? Da nossa alma. Tá bom? Espero que tenha gostado, hein? Vamos lá. Agora, só para finalizar, que já deu 17 minutos, não pode passar de 20, tá? Muito importante isso. Vamos fazer esse aqui, ó. Comece o dia feliz. Foi o que eu peguei hoje, tá? Mas pode ter qualquer livrinho de mensagem. Eu peguei esse outro, que é muito lindo, tá? Comece o dia feliz. Então, vamos lá. Ele é do J.C. Nobre, da Casas Paulinas. Vamos lá, reflexões, né? Ter agradecido. Ser agradecido. Quando você quiser medir o valor moral de uma pessoa, procure saber se ela cultiva a virtude da gratidão. É tão repugnante a ingratidão que o próprio Jesus Cristo pareceu ter tido dificuldade em perdoá-la. Naquele episódio da cura dos 10 leprosos, de que nos fala o Evangelho. Lembra aquela passagem do Evangelho que ele curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer? Ele curou 10 e apenas um voltou glorificando a Deus. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Então ele perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Ou seja, a gratidão, ela faz parte da nossa cura. Então, provavelmente, os outros 9, né, eles também foram curados, mas até quando? Né? Será que eles entenderam esse processo todo? Então, a gratidão, essa liçãozinha, vem completar a do Chico Xavier, né? E vem completar também o nosso evangelho, que é sermos pessoas do bem, o homem de bem. O homem de bem, ele é agradecido, ele tem gratidão. Ele tem gratidão porque ele entende que sem essa fé que nos alimenta diariamente, ia ficar muito difícil e praticamente quase impossível passar por alguns desafios que a vida traz para nós, né? Então, vamos aí continuar sendo pessoas do bem, procurar sermos pessoas melhores a cada dia.
tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu aconselho vocês a finalizar com um Pai Nosso, com uma Ave Maria, com a prece de Cáritas, tá bom? Com o que vocês quiserem. E está encerrado o nosso Evangelho no Lar desta semana. Gratidão a todos pela presença de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Até a próxima. Gratidão, hein?